Começando mais um Melhor de Três, o nosso podcast que procura integrar branding, growth e vendas e mostrar que o melhor sinergia entre essas três alavancas fará a sua empresa e o seu negócio crescer cada vez mais. Estamos aqui de novo, meu pessoal, e aí, vamos lá, Paulinho Razeira. Vamos! Estou aqui representando o branding. Vocês vão vai estar escrito o cara do branding. Cada um de nós é o cara de uma coisa, né? Eu sou o cara do branding. O meu negócio, na verdade, é ajudar as empresas a fortalecer as marcas e gerar resultado. Sempre as duas coisas juntas, as duas coisas têm que vir juntas, é a nossa premissa. Costumo falar também que eu sou um mix de nutricionista com personal trainer de marcas, ou seja, a gente primeiro fortalece a marca por dentro, né? Nutritiva, deixar ela nutritiva, forte por dentro, bem estruturada na cabeça da equipe, na cabeça de todo mundo que representa a marca. E aí depois a gente fica muito mais tranquilo para fortalecer a marca da porta para fora, né? Pro exterior, né? Na cabeça ali de clientes, de toda a comunidade. Porque para nós é só assim que a gente consegue realmente criar marcas de sucesso, que são as marcas de vida longa e realmente fortes. Mas vamos lá, segue agora você. Eu sou Paulo Milreu e eu capturo esse valor criado pelo branding, pelo esse reconhecimento, essa autoridade, essa visibilidade de uma marca forte, para fazer com que eu gere aí uma alavanca de crescimento através de marketing digital, de ações de growth, ações experimentais para que a sua empresa cada vez venda mais. Chegue ali no ponto da venda e aí temos o nosso Eli Sintra para falar sobre isso. É isso aí. Eu sou o Eli Sintra da Jump. A Jump é uma consultoria voltada para vendas, especialmente para vendas. Eu gosto muito de dizer que o nosso trabalho é gestão comercial e vendas, mas que a gente tem uma vertente muito forte por acreditar que o acompanhamento é o que dá resultado para equipes de venda, seja equipes que trabalham no presencial, equipes que trabalham online, equipes que trabalham home office. É através do acompanhamento que a gente vai promover esse resultado. Eu estou no final dessa história toda, quando o brand já fez o trabalho dele, o marketing digital já conseguiu esse posicionamento, atração e trazer mais oportunidades. A equipe entra com um processo de venda e com muito acompanhamento e gestão comercial para promover os resultados. E, não à toa, nós somos o melhor de três, porque a gente entende que essas três coisas precisam andar juntas, elas só vão promover resultados se elas estiverem juntas. E se você é empresário, médio, pequeno, aqui é o teu lugar, porque o melhor de três é o lugar onde quer te levar conhecimento, levar para você esses conteúdos, mas é importante que você esteja alinhado com as nossas expectativas. A gente acredita que isso só funciona a médio e longo prazo. Se você acredita em trabalho duro, em conhecimento que provoca resultado, e se você acredita realmente nessa tríade aqui, brand, o growth e vendas, aqui é teu lugar. Então já vou te convidando para você se inscrever no nosso canal, ficar por aqui, porque a gente vai ter muito conteúdo sempre voltado para impactar seus resultados. E aí, galerinha, o que a gente vai falar hoje? Qual que é a proposta do nosso papo de hoje? Nosso papo de hoje é marketing de influência. Eita, nós começa a complicar. Eu que sou de vendas, o que é, Paulo? O tal marketing Paulo Milreu e Razeira. O que é esse tal marketing de influência? Vamos conceitualizar. Eu falo que eu brinco muito nas nossas reuniões, ó, sem tom professoral, hein? A galera não gosta disso. Mas aqui se faz necessário. Vamos conceitualizar isso. O que é o tal marketing de influência? Eu entendo que é se utilizar de pessoas que estão influenciando de alguma forma. Tem um público ali que tem, através dela, confiam nela, e ela pode influenciar para as pessoas que são influenciadas, então, tomar uma decisão de compra. A gente teve um pouco isso no passado,
que é um pouquinho diferente do influenciador digital de hoje, que era o garoto propaganda, né? Ou a garota propaganda. As pessoas eram conhecidas, famosas ou uma celebridade, e a imagem delas influenciava de alguma forma. Hoje os influenciadores digitais, eles têm o próprio veículo, eles têm o próprio perfil numa rede social, e eles influenciam porque eles têm um público cativo. Então as duas relações são de influenciadores, o garoto propaganda do passado, como o influenciador novo que tem seu próprio canal. E a gente tem aí, historicamente, talvez uma dos primeiros influenciadores, uma primeira ação estratégica de influência foi aquela onde a Coca-Cola no passado transformou o Papai Noel no que é o Papai Noel hoje, que ele era verde, hoje ele é vermelho, e se apropriou da história do Natal e do Papai Noel para gerar uma grande influência. Então, falar em marketing de influência é mais do que apenas o influenciador digital de hoje, mas ele tem uma relação muito grande com tudo isso que aconteceu. Acrescenta aí, Razeira. É a pergunta que está pronta para eu fazer aqui é: esse treco vende mesmo? Isso ajuda a vender? A gente Porque vai o que chegar importa lá. para mim é se esse treco vende mesmo. Não, mas tem que ser. Se não for isso, não faz sentido nenhum a gente nem incluir nas estratégias, né? É interessante que você acabou de falar sobre cada influenciador, no formato atual, o influencer digital, cada um deles, além de ser um influenciador no formato tradicional de ser tipo garoto propaganda, né? Alguém que representa a marca, alguém que aparecia nos comerciais de televisão da marca e tudo mais, que óbvio que continua acontecendo isso, né? Mas essa figura do influenciador digital, cada um deles, como você falou, tem o próprio canal e vira o próprio veículo de comunicação, vira uma própria mídia, né? E é interessante quando, e aí já indo um pouco para o lado de branding, como as três coisas têm que vir juntos, que a gente sempre bate muito nessa tecla, pelo influenciador digital ser o próprio canal, ser a própria mídia, ele tem o próprio posicionamento, tem o próprio público, tem a própria maneira dele se comunicar, a própria linguagem. Então tudo ele tem o branding dele, né? Ele tem qual é a forma que ele está construindo essa marca dele. E a importância de que as marcas que querem se associar a essas pessoas, a essas figuras, né? Tenham primeiro que entender que tem que buscar conexões onde a maneira que esse influenciador está construindo a imagem dele tem que ter a ver com a maneira que aquela marca também se posiciona, né? Se não der essa conexão inicial, já começa errado a brincadeira, né? E no passado era menos. O garoto propaganda ele emprestava muito mais essa fama, mas necessariamente não tinha essa conexão. Não era tão importante, por quê? Porque o público não era, no veículo não era dele, era um público mais aberto. Hoje não, hoje tem que ter esse alinhamento que você falou, é perfeito, porque se não tivesse alinhamento, o influenciador ele vai falar de uma marca que não tem relação com o público dele não vai reagir positivamente a essa marca, não tem esse alinhamento. É engraçado que, na verdade, uma coisa que acontece hoje é que a gente conhece a vida de todo mundo, né? Que as pessoas se expõem muito, os influenciadores se expõem, falam de absolutamente tudo, a gente sabe o que ele come, o que ele almoça, onde ele vai, onde ele viaja, quem são as pessoas da família dele e tudo mais. Pensa, por exemplo, você estava falando de Papai Noel com Coca-Cola. Vamos pensar, por exemplo, da Bombril, Carlos Moreno da Bombril, que foi anos e anos, se não me engano, bateu recorde de mais tempo, né, como um influenciador ali da mesma marca, né? Ninguém sabia quem era aquele cara. Ninguém sabia. As pessoas viam na televisão, mas não sabiam qual era a vida dele. Simplesmente em algum momento ele representou o Bombril. Mas ninguém aprofundava a ponto de saber o que esse cara faz da vida. É interessante que a fama dele veio dali também. Exatamente. Ele também não emprestou uma fama que ele já tinha pregressa. Ele, na verdade, criou a fama a partir dali. Deixa eu colocar uma coisa para vocês, que quando vocês fizeram aí esse ensaio de conceituar, né, ficou para mim a seguinte questão. Essa parada é muito antiga. Não é do marketing digital isso. Isso é uma história que já vem há muito tempo. Começa lá atrás e evolui um pouco. Evolui um pouco. E tem várias formas de influenciar. Então a gente influenciava, por exemplo, com o Carlos Moreno, que eu acho que ele tinha uma grande proposta que era a lembrança, o recall. Ele nem vendia, né? É aquele negócio de não precisar vender e tornar-se algo que as pessoas desejam comprar. E um trabalho muito especial de lembrança mesmo, de fazer as pessoas, quando
provavelmente estavam ali no seu momento de decisão no supermercado, ou precisando resolver o produto de limpeza, lembravam do Bombril, de tanto que a marca batia naquela questão. E isso vem acontecendo, a própria Coca-Cola, a gente tem milhares de situações. Mas hoje, especialmente, a gente vem com um influenciador menos... esse influenciador que traz menos lembrança, né? É um influenciador, por exemplo, um influenciador digital que ele é para promover a marca mesmo, para gerar venda diretamente. Quando eu perguntei, isso funciona? Eu estava querendo me referir mais a essa galera. A gente tem um número muito grande, acho que o meu rei vai poder falar sobre isso, ele até compartilhou conosco nos últimos dias uma pesquisa que fala sobre o quanto isso é utilizado no Brasil em relação... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Paulo, até para resgatar aqui para mim, mas deixa eu só completar. Esses caras que se posicionam como influencers digitais, eles estão promovendo resultado de fato? Vale a pena para essa galera que é média e pequena que está conosco, nos acompanhando, buscar isso como uma estratégia de mais vendas e até posicionamento, Razeira? E até onde isso chega? Que eu fico muito pensando no seguinte, o boca a boca também é um marketing de influência, não é? E as campanhas de fidelidade e lealdade, será que também podem ser colocadas nessa estratégia? Será que dá para a gente fazer algo que começa com lembrança, passa pelo marketing de influenciadores, vai para as campanhas de fidelidade e lealdade e isso realmente dá resultado? Para deixar o papo bem aberto agora e a gente poder falar disso tudo. Eu olho assim, ó, se a gente pegar lá no passado o garoto propaganda que emprestava um pouco a sua fama, né? E normalmente os garotos propagandas, exceto alguns como o Carlos Moreno, eram artistas de televisão, que era uma mídia muito massiva e Alguns impactava. ficaram marcados pela própria marca, né? Impactava muita gente. E aí esse garoto propaganda emprestando a sua fama, ele disseminava aí o produto e a marca, mas necessariamente naquele modelo de mídia você não conseguia medir a venda em si, né? Mas você tinha realmente muito forte essa lembrança da marca para que eu pudesse ir até o local para eu comprar esse produto e diferenciasse ele um de outro. Acho que fazia muito sentido naquele momento. No momento onde a gente tem uma mudança muito clara da mídia, onde a mídia mais utilizada hoje e num período de maior tempo durante o seu dia está no celular, né? Que são as redes sociais, e o brasileiro é campeão. Especialmente no dispositivo móvel, né? Especialmente no dispositivo móvel. E o Brasil é campeão, aí está sempre entre os 3 principais países que mais permanecem usando as redes sociais. A gente tem a proliferação desses influenciadores diversos, tem até uma categorização de nano, micro, macro e celebridade lá, mega, né? Nano, micro, macro e mega, né? O mega é a celebridade, e aí tem uma categorização ali para também dizer a quantidade de seguidores que ele tem. É de 1.000 a 10.000, de 10.000 a 100.000, de 100.000 a 1 milhão, mais de 1 milhão. Quando você vê a quantidade hoje que a gente tem desses influenciadores e a penetração que eles têm em nichos muito específicos, em públicos muito específicos, você começa a evoluir para um tipo de influência muito mais distribuída e não uma influência massiva. Não caracterizar em um personagem, é isso que você está dizendo. Não caracteriza em uma pessoa. Ela atinge públicos mais distintos, além, obviamente, da possibilidade que o digital traz de fazer uma experimentação mais dinâmica. Eu não preciso produzir um comercial de TV, fazer um contrato de veiculação durante X tempo. Eu consigo fazer ações muito mais pontuais, rápidas, dinâmicas. E aí eu tenho um ponto muito importante que esse influenciador, diante do seu público que confia nele, ele gera algo que é a produção do próprio conteúdo reativo desses influenciadores. Quer dizer, que é o que hoje as pesquisas estão mostrando que as marcas buscam. As marcas estão buscando o conteúdo gerado pelo usuário. Então você tem o conteúdo gerado pelo influenciador, vários para a mesma marca, marcas que estão alinhadas a esse influenciador, impactando nichos e eles buscando a reação dessa influência, que é muitas vezes a produção de conteúdos, comentários e tudo mais.
Tem uma pesquisa de um portal que chama Influencer Marketing Hub. Inclusive, por curiosidade, ele foi criado por um cara do marketing digital e o conteúdo ficou tão bem feito, ele começou a lançar pesquisa, saiu uma pesquisa em 2024, que ele vendeu essa empresa para um grupo de mídia. Então, para você ver como isso se tornou importante. Lá mesmo traz a pesquisa de 2024, que a expectativa é que esse ano movimente 21 bilhões de dólares nesse mercado de influência. E o comparativo legal é que em 2016 se falava em 17, se eu não me engano, 16. Em 2017 tinha 16 bilhões. Mais de 20% de crescimento. Houve um crescimento bem grande. É um mercado que começa a se consolidar e começa a se profissionalizar. Hoje as marcas entenderam que não é só venda direta, mas é o reflexo que a influência vai trazer na venda lá no ponto de venda, lá no final. E é interessante entender no ponto de venda final, porque o marketing de influência vai trabalhar em conjunto, aí voltando ao que você colocou, a diversas outras ações de marketing, a diversas outras ações mercadológicas, que pode ser a indicação, que pode ser o boca a boca, porque ele impacta um público muito grande. Se antes eu usava uma mídia massiva para atingir bilhões, hoje eu uso uma mídia também massiva no sentido de consolidar muitos influenciadores que vão atingir muitas pessoas. Tem bastante coisa que dá para utilizar, né, Paulinho? A gente mesmo brincou que um dos nossos encontros a gente não lembrou de tirar nossas fotos, né? E divulgar as fotos como material ali de lembrança. E eu fico olhando para o pequeno e médio, né? Pô, quantas coisas eles poderiam estar fazendo aí com esses pseudos influenciadores, né? Que é o próprio cliente dele, cara. Muitas vezes que tá ali comprando fazendo um testemunho de oferta bem sucedida. É muito forte isso. Muito forte. E, pô, eu tô falando porque várias vezes eu lembrei de situações ali em reunião com a equipe. E, pô, e aí, uma pergunta que eu gosto de fazer, por que as pessoas estão comprando de nós, né? E aí vem um testemunho de um vendedor, pô, por que eles compram? Ó, semana passada eu atendi uma pessoa que falou que o nosso atendimento foi especial e que ela não encontra isso em nenhum lugar e que foi muito importante aquela forma com que a gente abordou e orientou ela. Falei, legal, tirou foto, colocou uma legenda. Putz, esqueci. Não foi. Quase criar uma mentalidade de se acostumar com isso, Criar uma mentalidade. E você está partindo que essa mentalidade é a mentalidade de que tudo isso o tempo todo influencia. Pois é. De que é uma forma de comunicação que é muito atual, que é muito utilizada, muito difundida, muito explorada, muito consumida, não tem como. Mas não está capturada pelo pequeno e médio ainda, né? Mas tem isso. Na verdade, assim, existe uma pulverização tão grande dentro da linha do que você falou, né? Quer dizer, e até indo para a questão de vendas também, né? Questão desse gerenciamento de como conectar isso tudo e fazer com que no processo da gestão de vendas gere o resultado lá no final. É como se a gente estivesse comprando vários públicos diferentes, né? Quando você pega, por exemplo, os nano-influenciadores, você pega, ao invés de você pegar um Whindersson Nunes, que é o exemplo que todo mundo fala do Mega, né? Não sei quantos milhões e tal. Ao invés de você pegar um cara desse, que é a antiga Rede Globo, que você dava um tiro para pegar um monte de gente, e ali tinha um monte de gente que não tem nada a ver com a sua marca, com o seu público, não vai te comprar, e que é caro, e tem uma dispersão grande. Você vai tem muito mais esforço, mas você vai pegar um monte de nano-influenciadores que no final pode dar os mesmos milhões do que o Whindersson Nunes, mas você pulverizou um monte, é como se você estivesse comprando cada um daqueles públicos, de cada um daqueles nano. E aí você vai conectando isso com a sua estratégia de vendas. Quais são os públicos que me interessam para a minha marca, para esse momento, para esse produto, para a situação atual. E você vai identificando isso e você vai pulverizando, mas uma pulverização que é interessante, porque, na verdade, parece que você está dispersando, mas você está dispersando menos, porque você está atingindo um monte de públicos que te interessa, partindo do pressuposto que você escolheu bem, que está bem... É real, né? Isso é algo real. É palpável mesmo, Quando né? a gente está do outro lado e olha isso, a gente fala assim, pô, faz tá falando sentido. comigo, né? Tá falando comigo, Exato. O nano, né? O nano e micro está mais próximo do seu público do que o grande, né? E ele se sente próximo e ele tem, claro, com certeza, mais tempo para se relacionar e responder a esse público. Então, sem dúvida nenhuma, você tem um impacto muito maior. Agora, o desafio é maior porque muito mais
nano e micro influenciadores que você vai precisar buscar, mas hoje tem tecnologia que também já responde a isso. Sim. E já ajuda nesse processo. Não, e até indo para esse lado do growth, né? De você fazer esse controle, essa mensuração de quais desses canais e números que você está utilizando que estão dando resultado, que não estão dando resultado. Certamente Perfeito. Tem muito a ver com growth nessa história, Com né? Que você tem certeza. que mensurar, você tem que ir vendo ali. E aí, esse canal aqui tá performando menos do que aquele outro, ou seja, esse influencer está dando menos resultado do que aquele outro. Isso é estratégia de growth, né? Com certeza. E você vai mudando dinamicamente, com mais velocidade. Né? Vê se faz sentido, né? Tudo isso que a gente falou aqui tem a ver, talvez tenha a ver o tempo todo com o que a gente vai falar nos próximos episódios e assuntos, mas e vale para o marketing de influência, que é o branding, ele constrói um valor que o growth captura para gerar demanda para vendas capturar essa demanda. E no marketing de influência, você vê, ele tem uma passagem por todos esses pontos, porque se o influenciador ele não tiver super alinhado com o que a marca está dizendo, o que a marca representa, a gente tem casos, a gente pode até falar de casos aí problemáticos, a gente vai ter um problema. Já começou errado, né? Já começou errado. E aí não adianta esperar que lá na ponta ele vai gerar algum tipo de desejo ou interesse em chegar no ponto de venda ou num e-commerce e comprar. Não faz sentido. Então, tem que ser planejado de ponta a ponta e tem que fazer muito sentido para a empresa. Até indo para o lado da gerenciamento ali, né, do processo final da gestão de vendas e tudo mais. Isso que você acabou de falar. Se de repente até o growth está fazendo o trabalho dele redondinho. Vendas está ali gerando a rotina dela redondinha também para fazer a coisa acontecer, para gerar o gol. Mas se realmente nesse passo anterior do brand não foi bem pensado de qual é o público, se a marca está adequada, com alinhamento, com esse influencer e tal, o growth pode fazer todo o trabalho dele, vendas pode fazer todo o trabalho dele, que o resultado não vai ser o mesmo, né? E obviamente de trás para frente é a mesma coisa, né? Eu vou falar algo para vocês assim que é meio decepcionante das experiências que eu tenho, tá? Pode ser decepcionante porque eu sei quanto vocês são bons e quanto vocês são dedicados a fazer o que vocês se propõem aí bem. Mas existe um hiato lá na ponta muito sério, que é assim, o growth fez o trabalho e o growth fez o trabalho. O brand fez o trabalho e o growth fez o trabalho. E na hora que o influenciador tá lá na sua live, não tem ninguém da área comercial. Sacou? Sim. É muito comum. Tudo bem, a live foi à noite, não dava para ter ninguém, tá? Mas ninguém foi ver a live depois no dia seguinte. Para ver as pessoas que comentaram, ver as pessoas que curtiram. Às vezes o próprio influenciador tá nem numa live, mas ele tá fazendo lá um stories e tem gente lá comentando, legal, eu quero, bacana, que legal, eu conheço. A empresa não está comprometida. Ninguém na área comercial está falando. Por isso que marketing influência é feito ainda muito mais por empresas grandes. O pequeno e médio está engatinhando e falta o comprometimento de ponta a ponta. Mas falta o comprometimento de ponta a ponta no nosso trabalho sempre, né, no pequeno e médio. É o comprometimento de ponta a ponta para chegar lá e realmente acompanhar o que está acontecendo. É como se eu estivesse dizendo, né, Paulo, que é um grande negócio para o influenciador ainda. Mas as empresas que pagam os influenciadores oferecem ali formas de monetizar esse camarada, porque a gente sabe que troca por produto, faz de um monte de forma, né? E tem muita gente topando. Eu tenho vários projetos que o influenciador, são muitos deles, de acordo com vocês falaram. Alguns projetos têm 4, 5 pessoas e alguns eu não tem grana envolvida. O pagamento é o produto. Pagamento ao produto ou um voucher para retirar produto. Mas aí o que eu tô lá o tempo inteiro enchendo o saco do empresário. Fala, vocês acompanharam a interação da última postagem, ou stories, ou a live? Ah, não tive tempo. Falei, então por que a gente fez o treco? É aquela velha história de muitas vezes o médio negócio está esperando a venda, o pedido vir através do influencer. E o pedido não vai acontecer. O que vai acontecer é a lembrança, o estímulo do desejo, mas a venda, a área comercial vai ter que atuar. O pedido, ele não vai, o influenciador não vai acabar a live e vai pipocar 15 pedidos lá no teu WhatsApp.
Pô, você precisa estar atento às oportunidades que foram Se o processo de vendas não foi bem desenvolvido, não tem acompanhamento, não for executado, não vai dar o resultado adequado. E depois ainda tem muitas, tem muito, tá? A empresa reclamando que o influencer não está gerando oportunidade. Mas de princípio, na construção de uma ação de influenciador, para você entender assim, não é 1 ou 2 influenciadores que vai fazer a sua empresa ter resultado. Isso já ficou claro. São vários, super bem selecionados. É uma estratégia, não é uma campanha, né? Você tem que ter ferramenta para medição, né? Então, ferramenta para poder fazer uma boa seleção, ferramenta para medição. Hoje em dia não se contrata mais por apenas engajamento e nem só, cada vez menos, para troca de produto e para só buscar venda, mas para alcançar muita gente, para fazer impressões. E é um processo, de novo, é um jogo de médio e longo prazo. Não adianta você fazer um mês, de repente você mede, né? A gente conhece as empresas sempre na expectativa de fechou o primeiro mês, já cadê o resultado? Receita, né? Não deu resultado, então eu vou parar de fazer. E aí você tem que fazer isso 1 mês, 2 meses, 3 meses e calibrando, porque vai dar resultado. Esse é o ponto-chave. Tudo que a gente faz dá resultado num jogo de médio e longo prazo. O jogo do curtíssimo prazo que o empresário espera é aquele jogo que faz ele dar aqueles voos de galinha, né? Ele tenta voar, cai de novo, ele tenta, cai de novo, ele tenta, cai de novo. E marketing influência não segue a mesma regra. Por quê? É muito achar, né, que de repente eu contratei 2, 3 influenciadores e ele mudou o gráfico do meu resultado financeiro da empresa. Não faz sentido. Se fosse assim, todo mundo estaria fazendo. E não pode esquecer que isso cada vez mais, quanto mais empresas entram nesse jogo, e está aumentando, os números estão mostrando, vai ficando mais caro. Então, como o tráfego pago ficou cada vez mais caro, como outras ações ficaram cada vez mais caras, o marketing influencer vai ficar mais caro. Só que ele tem que ser bem feito, senão você vai fazer como uma grande parte das empresas fazem, que é o voo da galinha. Em tudo. Eu agora, brand deve ser a mesma coisa. E de repente eu fiz uma ação, criei minha marca, fiz um trabalhinho e acho que agora está resolvido, minha marca já é conhecida. O reflexo está vindo de algo que eu não estou fazendo mais. E agora que eu percebi que está dando reflexo, eu tenho que recomeçar a fazer e aí não vai dar reflexo imediato. É legal falar isso, Paulo. Eu vou abrir aqui um parêntese, porque não tem mal nenhum em você esperar um resultado rápido de uma ação de brand, growth e vendas tá ali por trás. Nós somos construídos para recompensas instantâneas. O que falta é algo que eu ouço muito vocês falando, né? E peguei também e me apropriei da expressão: o empresário, o dono de negócio precisa amadurecer, não é? Então, o amadurecimento passa por ele entender o seguinte, eu sou uma pessoa que espero resultados instantâneos. Eu fui criado para ser assim. Eu quero recompensas instantâneas. Só que isso vai acontecer em marketing de influência? Não. Então, amadurece para que você não se frustre com a questão de que o que eu estou fazendo agora não vai gerar receita no final de semana da semana que vem. É isso aí. Não é? Eu tenho que aguardar, continuar fazendo, medir, muito bem lembrado pelo Paulo. Será que as minhas impressões estão aumentando, o engajamento está aumentando, né? De qual influenciador? De qual influenciador, onde eu vou colocar mais energia ali e, principalmente, para que a receita aconteça, vai ter que ter gente da área comercial acompanhando isso. Isso não vai acontecer, eu pelo menos não vejo isso acontecer no médio negócio, o influenciador botando pedido ali. Fala, abriu a live, o pedido aconteceu. E olha lá, hein, até acontece, dependendo do segmento até acontece. Mas isso pode ser muito mais capitalizado se fosse acompanhado nos dias seguintes. Quem teve interação, quem comentou, quem viu, né? Aquela bela brincadeira, né, de que a maioria das empresas não prestam atenção nos novos seguidores. Se alguém vai lá no Instagram e clica na tua empresa hoje para seguir, ninguém cuida disso. E é uma loucura, né? O que fez esse cara seguir tua empresa? Tem um desejo aí, cara. Pode ser um desejo que não seja para esse momento, mas tem um desejo aí para acontecer. Então alguém teria que interagir com essa pessoa, né? Falou, vem cá, o que aconteceu? Mas você resolveu me seguir de uma hora para outra aí. Tem uma coisa que você falou, conectando com algo que o Milreu falou também. Você falou que não pode ser uma
uma coisa pontual, uma campanha, tem que ser realmente uma estratégia, algo de longo prazo, algo para você incluir na sua rotina de longo prazo. E outra coisa que você falou, que mídia paga está cada vez mais cara. Eu conecto essas duas coisas da seguinte maneira, assim. Primeiro, realmente tem que ser alguma coisa você pensando no longo prazo e não algo para vai dar o resultado nesse mês, se não deu resultado nesse mês, significa que não funcionou. A gente já falou isso em episódio anterior, que muitas vezes não é assim, né? Você tem que realmente ir fazendo um trabalho que esse cumulativo do resultado que você vai gerar é justamente nessa sequência dessa estratégia sendo repetida exaustivamente até dar um resultado lá na frente. E essa questão de que você não pode ficar contando só com mídia paga o tempo inteiro. É claro que a gente está falando de growth, growth não é apenas mídia paga o tempo inteiro. O growth funciona também para gerar aumento do orgânico daquela marca. E essa estratégia, se ela for bem feita, ela vai aumentar o orgânico, ela vai fazer o resultado da mídia paga. Teoricamente, assim, o ideal do growth é fazer com que gaste cada vez menos proporcionalmente ali o CAC, né? Para que seja cada vez menor proporcionalmente o investimento em mídia paga, dando resultado para o orgânico. É interessante como quando a gente fala dessa conexão, né? Eu estou falando de vendas, estou falando de growth, estou falando de branding agora, desse passo anterior. Como você pensando, sendo uma estratégia de longo prazo, que tem que dar resultado também para orgânico e não só para pago, como é importante até aquilo que a gente falou anteriormente, de você escolher muito bem essas pessoas com quem você vai se relacionar, a sua marca vai se relacionar, até no seguinte sentido também, autenticidade é uma palavra que tem que ser muito pensada quando você vai desenvolver uma estratégia como essa. E a gente vê campanhas, aí sim campanhas de marketing de influência, que muitas vezes essa autenticidade ela não está sendo explorada adequadamente. Vou dar exemplos. Se a gente pega um supermercado que mostra uma super celebridade do mundo de gastronomia, sendo a sua garota propaganda, mostrando como se ela estivesse fazendo compra no supermercado e como se isso fosse uma verdade, alguém acredita que isso é uma verdade? No passado acreditava. Podia ser, mas hoje é assim, não é... Mudou, eu não estou dizendo que está totalmente errado, estou dizendo que você não está explorando totalmente essa questão da autenticidade. Que é a relação com a mídia que mudou. Mas mudou, mas assim, se você... Vamos pegar Carlos Moreno. Ninguém falava... O Carlos Moreno era uma brincadeira o tempo inteiro. É claro que eu estou usando... Carlos Moreno da Bombril. Da Bombril. Porque, era uma assim, brincadeira. Era uma brincadeira. É assim, ele dizendo como se ele usasse. Teve dos milhares de programas que ele fez, alguns é como se ele tivesse realmente usando Bombril, limpando e tal. Mas a gente tem que pensar assim, consumidor, vamos partir da premissa que ele bate o olho e ele entende se é verdade, se não é verdade. Mas não estou dizendo que está totalmente errada a estratégia, porque você conectar a sua marca com uma celebridade gera um status, você transfere... O ideal é você transferir um pouco daquela personalidade, daquela celebridade, dos atributos positivos daquela celebridade, daquela marca, considerando que a celebridade é uma marca, você transfere um pouco desses atributos para a sua marca pelo fato de você conectar as duas. Só que você vai ganhar muito mais potência se essa conexão vier junto com a autenticidade. Então, ao invés da pessoa, da celebridade de gastronomia falar eu compro nesse supermercado, funcionaria muito melhor se fosse na base de uma brincadeira, ou como se fosse, se eu fosse comprar, é claro que quem compra é a minha assistente aqui, mas se eu fosse comprar, eu compraria nesse supermercado. Eu estou dando só, claro, um exemplo genérico, assim, mas para pensar... Eu não vou deixar de criar uma polêmica. Não deixa. Vou criar uma polêmica aqui. Mas essa questão da autenticidade tem que ser muito pensada, porque... é a base dessa questão da influência para que você gere resultado de longo prazo e realmente gere, inclusive, resultados para o orgânico e não só para o pago, que sempre é mais pontual ali, né? Eu vou recordar uma vez que eu estava na empresa, eu cheguei num projeto e o empresário tinha contratado alguns painéis de outdoor para a empresa dele. E aí eu fui verificar com ele e falei, pô, legal, você colocou... isso para o teu segmento, ele tinha um segmento específico lá, eu não vou poder falar, porque se eu falar qual é o produto, ele vai reconhecer que é dele que eu estou falando, mas a parada é o seguinte, quando ele mostrou o posicionamento dos painéis do outdoor, o outdoor estava no caminho da casa dele, os painéis estavam exatamente no caminho da casa dele, e eu sabia onde ele morava e rapidamente identifiquei, falei, pô, mas o nosso público, ele passa por aqui. Ele falou pra mim, não passa, mas eu gosto de ver o outdoor todo dia.
Essa parada de contratar essa celebridade, muitas vezes tem a ver com a satisfação pessoal do dono do negócio. Não vai vender esse treco, cara. Não vai vender. Me engana que eu gosto. Porque, dependendo da celebridade, a pessoa vai lembrar mais dela do que da marca do supermercado. Vai lembrar mais da pessoa do que da marca do supermercado. Mas ele fez porque vai ser legal no final de semana os amigos falando pra ele: ô, você contratou fulano de tal, hein? Porque o concorrente fez, contratou alguém, tá, eu tenho que fazer também, né? Muito, muito chave. Então, pô, isso tem a ver com a rotina que nós já falamos muito, que é assim, reúne o time de marketing lá, os 2 guri, mais o supervisor operacional de marketing e tenta fazer um rascunho com a seguinte resposta. Por que as pessoas compram de nós? Por que as pessoas compram de nós? Tenta lá criar 4, 5 tópicos de por que as pessoas compram de nós. Bom, eu vou ter que contratar alguém para criar recall da minha marca, criar lembrança da minha marca ou até promover determinados produtos. Eu tenho que ter alguém, na minha humilde forma de pensar, tá? Eu tenho que ter alguém que fale com essas 3 coisas. Ou que pelo menos eu consiga dizer para ela, ó, você vai falar sobre essas 4, 5 tópicos aqui que são as coisas pelas quais as pessoas compram de nós. Se você colocar isso encaixado no teu discurso aí, na tua forma de conduzir, provavelmente isso vai gerar mais lembrança e vai atrair mais pessoas. Porque se tem gente que compra comigo por causa daquilo, tem outras pessoas que quando eu ouvir aquilo vão querer comprar também. O que vocês acham disso? É isso mesmo? Essa é uma oportunidade, um exercício simples lá de encontrar o influencer ou encontrar o influenciador digital, orientar ele qual é o meu posicionamento e não deixar isso ficar igual a todo mundo, que eu percebo muito isso acontecendo também, né? Você chega lá, a marca tá até bem desenhadinha, o brand tá até começando a ser construído, né? Tem até uma vontade de fazer growth, de fazer marketing digital, mas o negócio se perde de uma hora para outra quando ele vai lá e fala assim, não, mas é porque a gente achou legal essas sugestões que o próprio influenciador deu. E muitas vezes essa sugestão, né, nada tem a ver com o posicionamento daquela empresa, a forma com que as pessoas já compram dela. É isso mesmo? É interessante isso porque, assim, quando você vai desenvolver uma estratégia de marketing de influência, nesse formato que a gente está falando, do digital, a marca ela tem que ter uma cabeça boa de que ela tem que entender que ela vai perder uma parte do controle. Ela não vai ter total controle do que vai estar acontecendo ali, porque você vai estar nas mãos do influenciador. O influenciador tem... E, na verdade, o ideal é que realmente ele tenha um nível de independência, que ele não fique engessado. Você chegar lá para o influencer... Ele deu o estilo dele. Tá aqui o seu roteiro, fale isso aqui... Não vai ser ele. O público dele vai bater o olho e vai falar, cara, ele tá lendo ou ele decorou. É muito óbvio isso, né? Fica parecendo aqueles merchandising de televisão, que o cara interrompe um noticiário para falar natural, sobre um produto, né? Mudando até de câmera, assim. É óbvio que isso acontece. E o público dele, que tá muito esperando autenticidade, vai entender isso muito rapidamente, né? Que não tá original e autêntico aquilo ali. Então, assim, essa independência do influencer é importante. Essa falta de controle, num certo sentido, vai acontecer e se for bem trabalhado, é até desejável, porque isso é que gera mais conexões da pessoa perceber. Sabe aquela história de as pessoas ficam esperando o final do filme para ver os erros de gravação? Isso chama muita atenção, sabe? A pessoa bateu o olho e falou, isso foi algo natural, não foi algo totalmente decorado. Então isso faz parte do processo, né? Deixa eu pegar 2 casos que eu vi recentemente. Eu estava assistindo no YouTube um vídeo de um canal que contava a história de grandes empresários da história. Estava falando da família Matarazzo no Brasil. Em determinado momento, bem no começo, faz um corte. E esse corte ele entra como se fosse uma propaganda, um anúncio. O cara narra um pedaço, mas tem no fundo alguns vídeos e falava sobre uma escola de negócios XYZ aí. Beleza, eu estava querendo assistir esse mini documentário sobre a família Matarazzo e eu assisti aquilo lá e passou, e eu conhecia a empresa. Eu até achei interessante, falei, nossa, que interessante usar esse canal relacionado a empreendedorismo, assuntos assim, para divulgar. Então é um caso. E eu vi um outro case de uma empresa acho que era Johnson, de lente de contato,
mostrando como é que é o comercial de TV e como eles queriam entrar numa marca lá da Johnson de lente de contato no público de corredores, corrida. E aí tinha um canal de corrida com mais de 200 mil inscritos no YouTube e o cara que era o influenciador daquele canal, que criava os vídeos e tudo mais, ele contava a história porque ele usa há 30 anos lente de contato, mas ninguém sabia. E porque ele usava lente de contato, porque comprar um óculos escuro com o grau que ele tinha, ele mostra o óculos dele de 8 graus. E aí ele começa a contar uma história lá que segue a mesma linha, se eu fosse falar em termos técnicos, editoriais, que segue o mesmo estilo que ele sempre teve nos vídeos dele. E aí ele mostra a caixinha, então não tem nada na tela mostrando a marca, nenhum vídeo da marca, não tem nada. É ele contando a história, ele mostrando o óculos, ele mostrando o óculos escuro que ele pode agora para o público de corridas, que era o que a Johnson queria atingir. Que provavelmente ela não atingiria com tanto impacto se ele fizesse o mesmo processo numa propaganda em mídia massiva. E veja, ela pode fazer isso com diversos canais de corrida que existem. Então, ele pega um ponto aí onde eu consigo colocar no contexto, como o Paulinho falou, do estilo da pessoa, do que ela está falando lá para o público dela. E não muda. Então, é bem feito, deixando a liberdade para ele produzir aquele vídeo e tudo mais. Talvez tenha aprovação depois, né? Uma marca mais... Mas não muda o estilo de quem está fazendo aí o trabalho de influência. Deixa eu falar uma coisa que chega aqui em vendas de novo. Na verdade, passa pelo growth e chega em vendas, né? Você até estava comentando de novo sobre essa questão de autenticidade e tal. Passou por alguma coisa que tem a ver com reputação daquela pessoa. Quando a gente pensa em reputação também, né? O risco de você conectar a sua marca com alguém que de repente pode dar um grande problema e gerar algum efeito negativo para a marca. A gente tem N exemplos disso. E até como que muitas marcas têm feito, e é cada vez mais natural a gente perceber isso, né? Que são os influenciadores criados digitalmente, artificiais. Tipo o Alu do Magalu, tem o Pinguim do Ponto Frio, tem N exemplos, né? Mas como é interessante que se você faz essa construção bem feita, de você ter o seu próprio influenciador, da marca ter o seu próprio influenciador, que você domina totalmente os atributos dele, você domina o horário dele, você domina o que ele vai fazer e você consegue utilizar esse influenciador em toda a sequência, não só de que está conectado com o que a marca representa e sendo utilizado como um guardião da marca, um representante da marca em todas as instâncias do branding, mas de você utilizar esse personagem em todas as estratégias do growth e também conectado de repente na hora de gerar o resultado de vendas ali, até mesmo ele sendo como se fosse quem está recebendo a mensagem, de tirar uma dúvida do consumidor, como se fosse aquele influencer, a pessoa que tá no saque, digamos assim, da empresa. Quer dizer, tem você usar esse artificial, né, esse construído pela própria marca, como sendo uma estratégia interessante. É claro que tem prós e contras disso, né? Mas como é interessante que consegue explorar muito, tanto no growth quanto em vendas. O que vocês acham disso, assim, em relação a esses... Eu acho que faz sentido. Está cada vez mais barato com inteligência artificial fazer isso. Daí me veio uma coisa na mente agora, para ligar duas coisas que é interessante sobre isso, que é, muitas vezes, quem está por trás da marca, o dono da empresa, o fundador, em alguns casos ele aparece, né? Em alguns casos ele é o influenciador ali. E, em termos de grandes empresários, executivos, já existe um termo chamado influenciador corporativo, que é usado principalmente no LinkedIn. Mas você tem aquela pessoa que está por trás de uma pequena ou média empresa, ele é o fundador, ele é conhecido como fundador e ele poderia representar a marca, mas ele não quer. Ele não se sente bem na frente da câmera, ele acha que ele não tem que aparecer, mas a imagem dele pode ser importante. Hoje, você poderia, com inteligência artificial, criar um avatar dele, que ele gravaria os vídeos e faria tudo sem a necessidade dele estar lá. Da mesma forma que eu posso criar um personagem. Da mesma forma que muitas vezes, e a gente já fez alguns casos assim de clientes, que você pode usar não a fama, não a audiência do perfil do influenciador,
mas a habilidade de comunicação e até a habilidade de tecnologia que ele tem para esse influencer representar a marca. Então a gente tem casos que a gente usa porque o fundador ou alguém da empresa não quer representar a marca, a gente contrata um influenciador, nano, micro muitas vezes, que tem a habilidade de comunicação frente às câmeras, tem a habilidade de comunicação e da tecnologia e vai e começa a produzir conteúdo como sendo a imagem que representa a marca. Eu vou emendar nisso aí, Paulo, porque primeiro eu vejo uma dúvida lá e que, de certa forma, até compactuo, sabe? Que é assim, pô, se esse cara for embora, se eu contrato esse cara e depois de 2 meses, 3 meses vai embora. Eu queria emendar com isso, porque provavelmente quem está nos ouvindo está pensando nisso. Poxa, Sim. mas eu contrato uma pessoa dessa e depois a marca fica tão grudada nela e se ela for embora, ou se ele for embora, o que acontece? E eu queria perguntar para vocês, porque eu também estou pronto para responder essa, se eu fosse dono de um negócio hoje, e no caso nós somos, não é? O que a gente faria nessa questão? Que ações você teria logo para, através do marketing influência, gerar mais resultado? O que a gente está fazendo em nosso negócio que pode ser, de certa forma, copiado aí como estratégia para os outros negócios aí, negócios médios e grandes, né? Primeiro responde essa, e se o Razeira quiser responder também fica à vontade. Eu acho que o exemplo do Qual Carlos... que é o risco? O exemplo do Carlos Moreno é o clássico. Uhum. Se de repente o Carlos Moreno da Bombril tivesse ganhado fama e não tivesse um belíssimo de um contrato sustentando tudo isso, você tem um problema, obviamente. Então, um belíssimo de um contrato e um acordo que vai sustentar essa pessoa durante um tempo representando a marca. Mas tem um segundo ponto, que é assim, nesse caso específico, que você não tem um grande nome por trás e nem o objetivo às vezes é criar um grande nome, você dilui o risco trazendo mais pessoas cumprindo o mesmo papel. A questão chave não é que essa pessoa você vai principalmente uma pequena e média empresa, você não vai tornar ela famosa para um grande público, ela não vai ter fama num grande público, ela vai ser reconhecida para um público extremamente segmentado, né? E aí, diante disso, você pode ter mais de uma. E você pode ir trocando e tendo várias pessoas com essa habilidade. Por quê? Onde você encontraria hoje uma pessoa com a habilidade de comunicação que um influenciador digital, um criador de conteúdo tem? Uhum. Onde você buscaria? Essas pessoas estão sendo formadas nos últimos anos e tem aí uma possibilidade de cumprir um papel extremamente interessante, que é produzir conteúdo para as outras marcas. E aí você tem que ter um belíssimo de um contrato sustentando tudo isso. Um e você contrato bem feito, né? e você vai diluir isso com mais de uma profissional representando a sua marca em determinados momentos, ou por segmento, ou por categoria de produto, ou mesmo no tempo, e aí ela vai comunicando aquilo que às vezes você não tem alguém com uma habilidade para essa comunicação. Acho que esse é o primeiro ponto. É engraçado, como você estava falando, eu estava pensando aqui, como muitas vezes a gente não sabe exatamente como é que foi pensada a estratégia daquela conexão, daquela pessoa com aquela marca. E o quanto que é proposital ou não, muitas vezes aquilo que a gente olha e fala deu errado, se realmente deu errado, era uma estratégia. Se eu pegar, por exemplo, um caso, Kid Bengala, que faz pouco tempo aí que estava na mídia e tal, toda essa situação de, um monte de gente reclamando, um monte de gente falando mal, um monte de gente com Burger King, gente falando que foi um tiro no pé da marca, outros falando que na verdade foi pensado e deu tanto recall, deu tanto resultado, que era o que a marca queria e tudo mais. E essas conexões que você vai criando com essas pessoas, em um certo sentido, realmente fica muito superficial essa relação em muitas situações, e às vezes é dentro do que você falou, de que às vezes é quase que proposital. Realmente, vamos aproveitar o hype desse momento, dessa pessoa, dessa celebridade ou desse acontecimento, e vamos explorar o máximo disso aqui, porque daqui a pouco vem uma outra onda e a gente vai surfar uma outra onda e fica o tempo inteiro rodando e surfando essas pequenas ondas. Mas, de novo, se não tiver um alinhamento muito grande na origem, aquilo que você falou, o que a gente quer fazer de vendas? Qual é o público que eu quero impactar? E o que a gente vende, né? Algo até que você fala muito sobre isso. O que a gente vende? Se aquilo que a gente vende tem a ver com o que aquela pessoa representa, os atributos daquela pessoa,
não tem problema você surfar essas pequenas ondas, que vira uma sequência realmente, uma estratégia mais de longo prazo, e no final das contas, você vai gerando uma visão na cabeça das pessoas do que significa aquela marca, se essas conexões forem bem feitas. Mas algumas marcas, e voltando na história do Burger King, têm uma estratégia de causar pequenos incômodos o tempo inteiro. Cada campanha que eles desenvolvem parece que tem esse objetivo de causar um certo incômodo, tirar a pessoa do ponto de neutralidade, fazer essa pessoa ou adorar ou odiar, por incrível que pareça. Mas é realmente para chegar nesses extremos e fazer com que a marca tenha de novo, recall grande na cabeça das pessoas, mas é porque tem uma situação específica, porque ele está brigando com o primeiro colocado, que é o McDonald's. Então ele tem que chamar atenção para ser lembrado o tempo inteiro. Tem a ver o tempo todo com o que a marca sempre fez. É o estilo dessa marca. Esse é o ponto. Isso é verdade. Existe uma coerência. Existe uma coerência, né? Porque quando você tem essa coerência, né? Você sabe quem é o seu público e tal. Você tem essa consistência de que a sua comunicação está sempre alinhada de acordo com esse público que você escolheu e que você precisa. Sabem por que eles compram, sabem por que as pessoas compram deles. Sim. E eles têm que manter isso alimentado. E aí entra o outro ência, né? Tem coerência, consistência e insistência. Você o tempo inteiro fica batendo naquela tecla, o tempo inteiro batendo naquela tecla e fazendo essa construção que você falou, que tem a ver com a forma da marca se expressar. Ela é reconhecida por isso, né? Por chamar atenção com temas que não são café com leite. Polêmicas. Muitas vezes tem a ver mesmo. E os nossos insights, então? Eu imagino que quando a gente estava conversando aqui, eu pensei em coisas aqui que eu preciso fazer para o meu negócio. Preciso confessar isso. Mas o que a gente tem para dizer para nós mesmos? Falar, preciso fazer isso no meu negócio, tô dando essa dica, faz aí no seu. E nos nossos projetos, todos vocês têm projetos, a gente tem vários projetos, né? Alguns deles em comum, inclusive. Então pode contratar a gente, tá? Pode contratar os 3 de uma vez, se você quiser aí, ó. Mas o que a gente sai daqui lembrando, falou, preciso fazer uma reunião com aquele meu projeto lá para propor para ele pensar sobre essa estratégia aí. E aí? Se eu fosse olhar para o nosso caso, que somos negócios que vendemos para negócios, né? Empresa que vende para empresa, B2B, a gente tem que se posicionar como influenciador corporativo. Isso já é um conceito que nos últimos 2 anos está se propagando na internet. E alguns casos assim começaram a ser construídos de grandes empresários, de grandes marcas, indo principalmente, que é o principal canal para isso. Tem alguns fazendo isso no Instagram, mas o próprio LinkedIn, né? Que ali você tem um nicho bem específico de empresários, executivos. Acho que um caso clássico que depois acabou saindo da empresa era o João Branco, que era o CMO lá, o diretor de marketing do McDonald's. Que antes dele sair do McDonald's, ele estava lá dentro do próprio LinkedIn, se posicionando e falando da marca, falando do McDonald's o tempo todo. Então ele era um influenciador corporativo. E olha que lá não é B2B, é B2C. Mas tem vários fazendo isso. Então, talvez um ponto-chave você como o líder da sua empresa, se você vende B2B principalmente, você tem que se posicionar como a marca que representa a sua empresa e fala em nome da sua empresa. E colocar vergonha de lado. Tirar a timidez e começar a aparecer. Não tem como. Então, seja isso no LinkedIn ou, dependendo do seu público, seja isso no Instagram. Tem uma força isso, né, Paulo? Tem uma força isso quando o dono do negócio está ali dizendo, compre porque eu tô aqui na frente, compre porque você pode dar uma cara para a empresa. De verdade, né? Você tem a marca, tudo bem, mas você dá uma cara para a empresa. Alguém fala em nome dessa marca. Né? Então, alguém fala em nome dessa marca. E com responsabilidade, né? Fala em nome com responsabilidade civil, vamos dizer assim, né? Tá falando em nome. Então, acho que realmente. ponto talvez seja esse. Eu acho que, na verdade, essa questão que você está falando de influenciador corporativo, um ponto-chave é realmente construindo essa autoridade, né? Essa pessoa que se propõe a construir essa imagem, que de repente está conectada com a marca ou com a marca dele. Quando ele tem essa autoridade, quando é natural dele, de que ele realmente é bom, ele tem autoridade para dizer aquilo que ele está dizendo,
essa construção ela vai acontecer quase que naturalmente. Só o fato dele aparecer, ele dizer o que ele pensa e mostrar, se mostrar mais, vai conectar esses pontos e vai realmente gerar pontos positivos para a marca. O grande problema que a gente vê, que não é tão raro, infelizmente, é de que a pessoa muitas vezes só está usando o canal de mídia ali para falar, e só que você vai ver assim, se você dá uma filtrada em tudo que falou, realmente não é uma autoridade. Não tem o nível de conhecimento para ser realmente uma influência positiva para a marca. Então, acho que tem, e eu não estou dizendo isso como sendo uma crítica, na verdade, eu acho que tem que ter uma autocrítica de entender se essa pessoa que vai representar a marca realmente ela tem autoridade suficiente para gerar esses atributos positivos para a marca ou não. Se não tem, traz um influenciador, traz lá o Carlos Moreno, traz o Kid Bengala, traz quem quer que seja para fazer esse papel. Mas quando é bem feito, ele gera muito resultado para a marca, não tenho dúvida nenhuma disso, e vai dar resultado em venda, né, ele? Se todo mundo estiver atento lá na venda, né? E for uma estratégia compartilhada e com, inclusive, ações previstas no departamento de venda. O Paulo, quando compartilhou o material com a proposta do tema, tem uma pesquisa bem mais antiga que fala que 80% dos negócios do mundo, 80% do PIB mundial é gerado através de uma indicação. Quer dizer, você não compra nada sem consultar alguém que você confia. Então, diante disso, eu acho que a minha proposta de estratégia é algo que eu já estou com o escopo pronto lá na própria consultoria para fazer, é usar uma estratégia combinada de influência e fidelidade. Quer dizer, como eu consigo dar mais para quem já compra comigo através de um provável dele conseguir provavelmente influenciar alguém a comprar mesmo, né? É aquela história de fazer campanhas de fidelidade e premiar aqueles que trouxeram mais oportunidades para a empresa, sejam oportunidades mesmo. Eu tenho muitos projetos de B2B, de venda de serviço, que a gente sempre adota isso em algum momento. Fala, ó, vamos olhar para a nossa carteira de clientes, vamos se aproximar deles, aí é uma estratégia mesmo, não é uma campanha. Vamos se aproximar deles e em algum momento a gente vai dizer, ó, se você conseguir me indicar um cliente, eu vou te recompensar, direto ou indiretamente. Eu lembro de um caso de uma empresa que a gente vendia, que a gente é B2B lá, e que os nossos plays eram muito grandes, os nossos clientes eram muito grandes, e muitos deles com um código de ética muito forte com relação à indicação ou ganho de premiação, tudo isso daí. E a gente criou uma alternativa muito simples, que é você pode você pode indicar um cliente e indicar também uma instituição onde essa instituição que vai ganhar o prêmio que você ganharia, tá? E a gente conseguiu até um efeito melhor sem ter pensado nisso. Quando a gente foi lá e criou essa oportunidade, isso começou a dar muito mais resultado do que se a premiação fosse direto para aquela empresa. Então, a minha reflexão o trabalho que eu vou levar para casa é como eu posso utilizar a fidelidade, uma estratégia de fidelidade aliada com essa estratégia de influências, né? Mas pegar o meu cliente para ser o meu influenciador digital através da rede de relacionamento dele ali, através das conexões que ele tem na internet, no Instagram, no LinkedIn, e aí a gente promover um pouco mais. Porque eu acho isso mais barato, eu acho que isso pode ter um tempo menor de reflexo, sabe? Enquanto todas as estratégias que podem ser feitas, todas elas precisam começar, mas vai demorar um tempinho, talvez essa possa acontecer mais rápido. É isso que eu penso. Uma coisa que fica na minha cabeça depois dessa nossa conversa, na verdade, só fortalece. É assim, não adianta absolutamente nada se a gente, na parte do branding, faz o trabalho bem feito, se a gente escolheu adequadamente os influencers que têm a ver com a marca, tem os valores alinhados com o que a marca representa, tem os atributos alinhados, tem toda uma questão da reputação adequada, autenticidade, enfim, tudo isso que tem a ver com branding, se tiver bem executado,
Mesmo assim, não vai dar resultado absolutamente nenhum se a gente não consegue chegar nas pessoas, no potencial cliente, através de estratégia de growth e fazer com que esse crescimento, né, que a gente chegue nessas conexões que a gente pensou aqui, mais emocionais do branding, realmente cheguem adequadamente através do growth, e não vai dar resultado absolutamente nenhum se não tiver a estratégia comercial alinhada desde o início. Então, tudo isso tem que estar na mesa, tem que estar dentro da tal da estratégia para que dê resultado no total. Senão, o nosso trabalho vai ser desperdiçado. Sem dúvida. Se não tiver estratégia de growth alinhada e não tiver todo esse acompanhamento da gestão comercial alinhada. Não é só contratar o influencer e esperar que os pedidos que dê cheguem. resultado, que vai cair no colo. Porque se não tiver a questão do lead caindo adequadamente, na mão de quem, sabe? A questão de gerou o lead, fez toda a estratégia adequada do growth para fazer com que caia no canal adequado ali da equipe comercial, mas a equipe comercial tem que estar alinhada, sabendo o que fazer com cada lead daquele que caiu no colo dele. Enfim, tem toda essa questão que é muito um ciclo dentro dessas 3 áreas nossas, né? E aí, Paulinho Razeira, lá na MR Tempo, você... Emenda ao jabá agora. Lá na MR Tempo você ajuda a fazer isso? Fazemos. Então, a MR Tempo, nós somos especialistas em estratégia de gestão de marcas. A gente costuma falar que nós não somos apenas uma agência de design, não somos apenas uma agência de propaganda, nem apenas uma agência de marketing, mas a gente usa absolutamente todas as ferramentas de design, de publicidade e de marketing para fortalecer marcas e gerar o tal do resultado. Para nós é assim, é quase que um mix de ciência e criatividade, tem que ter ciência e criatividade o tempo inteiro no branding, para que a gente construa marcas que sejam atraentes e inesquecíveis e que gere esse resultado onde os públicos impactados, eles sejam, principalmente o público interno falando, né, ele seja cada vez mais motivado e produtivo. Então a gente tem esse desenho de branding para fazer com que a própria equipe da marca, aquelas pessoas que representam a marca, elas estejam tão alinhadas com essa estratégia que elas estão usando isso no seu dia a dia e gerando todos os benefícios, tanto internamente quanto externamente. Para nós, se não for desse jeito, não faz sentido a MR Tempo existir. Pula para o seu lado. Hack Sales Performance. Nós ajudamos pequenas e médias empresas a vender mais através de marketing digital, growth marketing. Nosso trabalho está relacionado a fazer a geração de demanda através de alavancas. As alavancas podem ser de mídia paga, tráfego pago, pode ser de ações de marketing de influência, marketing de indicação, o próprio tráfego orgânico, produção de conteúdo, desenvolvimento de toda a presença digital. Então a gente olha o cliente do começo ao fim para entender como é que a gente pode fazer com que ele cresça gerando vendas. Cresça e apareça. Cresça e apareça. Então nosso mantra lá é vender mais vezes para o mesmo cliente, com ticket maior. E aí, Eli? Legal, eu sou da Jump. A Jump é uma consultoria especializada em vendas e gestão comercial. E a gente tem um método de gestão comercial baseado em 3 pilares. Desenvolvimento do seu negócio, que significa a gente ter um bom acompanhamento de resultados. Métricas para tudo, de meta financeira, quantidade de cliente, positivação, ticket médio, RFV, tudo que você já ouviu falar por aí você vai conseguir levar para esse pilar, ou nós vamos conseguir levar para você dentro desse pilar do desenvolvimento de negócio. Se você não tem um bom CRM, a gente vai te orientar como funciona um bom CRM. Se você tentou várias vezes utilizar um funil de vendas e não deu certo, a gente tem uma metodologia que funciona para que o seu time passe a utilizar o funil de venda. O outro pilar é o desenvolvimento de competência. Não adianta esses caras aqui gerarem demanda se seu time não sabe vender. Não tem um processo de venda que esteja ligado aí ao brand, né? E sabendo que aquele cliente que ele está conversando chegou do growth, do marketing digital. Então, a gente vai ter capacitação, treinamento do seu time para que ele saiba como se portar diante de um cliente, seja de forma passiva ou ativa.
E o terceiro pilar é o pilar do acompanhamento. Eu costumo dizer que é o pilar mais difícil da empresa realizar. Essas coisas só funcionam com muito acompanhamento. E a gente tem um método que desenvolve a liderança para que ele possa acompanhar e garantir que a gestão comercial seja feita através do desenvolvimento de negócio e o desenvolvimento de competência. Então, se isso aí é o teu problema, alguma dessas coisas é o teu problema, vem com a gente aqui na Jump e a gente vai te ajudar a fazer gestão comercial e vender mais. Esse é o cara da venda, hein? E se somar nós três aqui, dá quanto tempo de experiência só de trabalho? Dá mais de um século, a gente já fez esse cálculo, né? Eu falo que a gente está meio envergonhado de falar sobre isso, né? Tem mais de 100 anos de experiência. Somando experiência, é isso aí. Então, não começamos ontem, né? É melhor não comentar. É bom. É 3 para 100. Não tem a galera aí que fala 6 em 7? 6 em 7. Aqui é 3 em 100, cara. É isso aí. 3 em 100 anos. Fechamos? Bora. Finalizamos aqui mais um podcast Melhor de 3 que busca integrar branding, growth e vendas. Voltamos em breve aí com mais um tema extremamente relevante. Até mais. Vamos juntos. Valeu.